Estudado sobre oração, porque aí quando a gente trabalha com autorresponsabilidade, com lei da ação e da reação, aí a gente tem tá bom, mas como que é fazer oração? Eu fui uma vez para Aparecida do Norte, aí eu ficava vendo as pessoas lá pedindo, né? Aí eu vi o filminho lá, e aí eu fiquei pensando, nossa, onde foi que deu erro, né? Porque aí tem a sala dos milagres, e as pessoas vão lá e fazem bonequinho, se eu engravidar, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu comecei a questionar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Uma outra vez eu estava na Índia, e eu vendo muita pobreza, aquelas crianças sentadas no chão, junto com um cachorro, junto com vaca, junto com cocô, sabe? Aquilo me chocou assim, eu estava em Varanasi. E eu fiquei muito tocada com aquilo, eu pensava assim, gente, como que a gente faz a oração que você também não pode interferir no arbítrio do outro? E que tudo aquilo que o outro está vivendo é porque ele precisa viver para o aprendizado dele. Como que você faz a oração? Mas eu via aquelas coisas assim, eu ficava muito tocada com aquilo, né? E aí eu, naquela época, eu pensei assim, bom, então eu posso orar assim que essas pessoas possam despertar a consciência, né? Que elas podem ir além disso. Porque lógico que as pessoas estão ali porque também não se veem podendo ir além, e né, tem um lugar muito pobre mesmo, enfim. E eu assim, né, como que você faz uma oração? Como que você ora? Aí, sei lá, não sei quem tá doente, tá bom, então, vamos orar pra pessoa? Tá bom, como que você vai orar? Que ela se cure? Não sei se isso é uma cura pra ela, às vezes a cura pra pessoa é a morte dela. Ela tem uma morte tranquila ou não sei. O que é demanda da alma de cada um? Como eu vou saber? Né? Então, aí eu comecei a orar, quando eu fazia as minhas orações também, tipo, que a pessoa possa seguir o melhor caminho que for para ela, que seja o que for o melhor para a pessoa, sem que eu coloque a minha vontade naquilo. E aí quando eu vou fazer as minhas orações para mim, né? Aí eu penso assim, é um pouco confuso, né? Porque eu penso assim, nossa, a nossa mente, ela alcança 10%. Os outros 90% a gente não alcança. Então vamos supor que eu peço uma coisa dentro do que a minha mente alcança, né? Mas tem 90% que a minha mente não alcança. Então eu posso estar pedindo um negócio, gastando um tempo e uma energia, querendo uma coisa, que nos 90% do campo das infinitas possibilidades, pode ser. Como é que faz isso então? E se eu estou aqui querendo uma coisa, e essa coisa aqui só vai atrasar um pouco aqui o meu desenvolver como ser humano, né? E aí tá bom, então eu fiquei meio, tá bom, eu vou seguir o fluxo aqui, vou conectar com uma energia maior e vou seguir meu fluxo. Aí depois eu fui lendo um negócio assim, mas se você não põe a sua intenção, você também não põe a semente, você não põe a semente, e aí como é que faz? Putz, e agora? Né? Tipo, que semente que eu vou colocar? Né? E aí eu fui me colocando disponível para viver o que eu precisava viver na minha vida, né? Para aquilo que fosse demanda da minha alma e que eu não me distraísse com aquilo que não fosse demanda da minha alma e que tudo aquilo que fosse uma distração pudesse vir para minha consciência para eu poder me trabalhar para também sair disso, porque não é assim, tô vendo que isso é distração, não vou mais me distrair, não, né? Porque tem todo um condicionamento, tem todo um sistema de crenças em cima disso. E aí foi indo, e eu comecei a ouvir algumas coisas sobre isso. As visualizações é uma coisa muito interessante, eu já tinha ouvido isso há alguns anos atrás, quando eu fui num retiro. E aí eu comecei assim, visualização é uma coisa interessante mesmo, né? Porque você visualiza e aquilo que você visualiza acaba entrando mesmo na malha quântica e pode... Mas aí caía de novo naquilo, né? Mas e se eu estou visualizando que eu quero que uma coisa realize e não realizar, e aquilo nem é o melhor para mim, né? E aí eu comecei a exercitar uma outra coisa que é confiar, né? Eu ponho a minha intenção. E se de repente, no meio do caminho, aquela intenção que eu coloquei muda o rumo, tá bom, então eu posso concluir que o que eu precisava estava até aquele ponto. E dali pra frente era uma outra coisa que eu ainda não tinha percebido que era o melhor.
E aí fui treinando também a humildade, né? Nossa, olha, eu achei que era isso, mas nem era só isso. Isso aqui pode ser isso, aquilo ou aquilo outro. E aí acabei me disponibilizando para isso e recentemente eu comecei a ouvir Greg Braden, né? O nome dele. E foi uma coisa muito interessante que ele fala da oração e que ele fala um pouco sobre isso, que a oração é você visualizar e sentir, porque a oração é o que você sente. O que você sente é uma oração. Por isso que a gente tem que estar atento com os nossos pensamentos. E não ficar muito tempo cultuando os nossos dramas. Ok, olhou, viu, então tá bom. Redireciona, foco na solução, sabe? Tipo assim, né? E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E aí quando eu refiz agora, recente, né, o curso de Theta Healing, eu compreendi que isso é uma oração, né? Porque você vai nesse lugar né, do Criador, de tudo que é, você conecta com isso que você também é, porque você é um co-criador, né? E nesse lugar dá para você realmente poder visualizar e sentir. E isso está concretizado, porque em algum lugar está. E que também não é diferente do que a gente faz aqui quando faz uma constelação, né? E aí eu fui vendo como tudo é muito ligado, né? Tá tudo muito ligado uma coisa com a outra, né? Aí eu entendo aquilo que diz na Bíblia, né? Vigiai, orai e vigiai, exatamente, né? Então, vigiai não é vigiar o inimigo, alguma coisa que você está falando, não, vigiai os seus pensamentos, porque os pensamentos eles vão tão aleatórios, a gente nem percebe o que está pensando. Por isso que é importante esse movimento de meditação, que é silenciar e observar o pensamento. Porque os pensamentos eles têm autonomia, eles vão falando ali, já tem um caminho. E se você percebe que caminho o teu pensamento está fazendo, você pode ver onde é que tem uma pista para desvendar uma crença, né? Então, foi um processo, né, que eu venho assim há anos. Imagina, quando eu fui para Varanasi, foi em 2013, e eu já estava pensando em orações, né, como que é e tal. Mas foi uma coisa que foi aos poucos, né? Às vezes eu deitava assim para fazer minha oração e falava assim, gente, como que é orar mesmo? O que é orar? É ficar pedindo coisas, né? Aí eu comecei a agradecer, né? Porque essa é uma outra coisa importante. A gente não consegue agradecer. E isso está muito focado nas faltas que nós vivemos na nossa infância. A gente viveu a falta, vibra a falta, só olha a falta, então você vai para o pedinte, né? Como se a oração fosse o momento da mendicância, né? O momento da barganha também. Não, Deus, se você me ajudar isso, eu faço aquilo, né? E é uma coisa maior, assim. Hoje eu tenho uma impressão que Deus é uma disponibilidade que está aqui. A partir da sincronicidade, uma disponibilidade de você se ver, se aprender, se renovar, né? Porque qualquer coisa que acontece na sua vida é uma oportunidade de aprendizado, né? Se você sair do drama, da vítima, da acusação, é uma oportunidade de aprendizado, porque a vida é um laboratório, né? Aquilo que eu não consegui ontem, eu posso tentar de novo amanhã e posso conseguir. E isso, não estou falando em grandes realizações, estou falando em coisas pequenas, pequenos comportamentos, né? Assim, às vezes a gente está meio encanzinada lá, com mau humor, com não sei o que e tal. Tá bom, mas por que eu estou escolhendo estar mal-humorada? Essa semana passada eu revi um filme que ele falava assim, que o pai dele deu uma pista para ele. E ele dizia assim, que você veja tudo como você sempre viu na sua vida. Esse é o primeiro jeito de ver. E que depois você possa colocar alegria na sua vida. E que você possa rever tudo, só que com esse olhar, né? Mas não com a alegria da euforia, a alegria do Facebook, né? Que eu tô sempre linda, maravilhosa e etc. Né? É com a alegria do que eu posso aprender com cada situação da minha vida. Né? O que eu posso aprender? Nossa, hoje estou sentindo isso de novo, mas o que eu tenho que ver, o que eu tenho que mudar no meu comportamento para poder fazer diferente?
né? Essa disponibilidade, né? De ver o que precisa ser revisto, né? De ver o que precisa rever, né? Então, e aí a gente vai entendendo que é essa oração, né? Oração, ação, né? A palavra oração, ela chega na orar, né? Tem uma coisa da oratória, né? Não sei se tem associação, mas me parece que sim. E a ação, né? Tem uma coisa com a ação. E aí faz todo sentido isso, né? Você sente, visualiza e vai e continua na vida, né? Não é nem vai para a vida, continua na vida. E eu lembro que o Gaspareto, ele falava assim, sabe qual é o problema da oração? É que vocês falam amém e encerram o assunto, né? Parece que já está tudo resolvido. E é interessante isso, foi para mim tão revelador, porque eu lembro que eu não falava assim, amém, né? E eu ficava assim, é como se eu ficasse um pouco em oração durante o dia, sabe? Como se eu estivesse nessa conexão de sentir e de refletir o que estava acontecendo o tempo inteiro. E eu tava assim numa dúvida naquela época, assim, nossa gente, mas eu fico nisso o dia inteiro, sabe? Tipo, tô atormentando Deus, né, com as minhas reflexões, né? E aí ele falou assim, não, o problema é que vocês falam amém, né? Porque a oração, eu sinto que, hoje eu sinto isso, que a oração é uma presença, né? E eu estar no meu momento presente, é uma oração. E se eu tô no meu momento presente, eu tô podendo observar os meus pensamentos. Pensamentos são sementes. Que sementes eu estou colocando na minha vida, no meu dia a dia, né? E na minha vida, no meu dia a dia, não tem minha vida, não tem meu dia a dia, né? Tem uma vibração que eu tenho, essa vibração está no mundo. Então, o que eu vibro?